O que ainda resta a um presidente fraco? O Bolsonaro que chegou ao palanque no 7 de setembro, o presidente que constituiu fraco ao longo do mandato. A rejeição da metade dos eleitores ao candidato à reeleição da estatura de sua fragilidade. O que ainda resta de um presidente fraco? 200 anos da independência do Brasil, momento singular e excepcional para qualquer estadista à frente da festa pretensamente cívica, mas longe disso, o que se viu foi o presidente converter a celebração em atos eleitorais, aos sons e gritos do que lhe restou de apoiadores. Obviamente, o presidente candidato cruzou várias linhas das comemorações de 7 de setembro, recorreu abusivamente a recursos públicos para fazer campanhas e demonstrar força política na sua cruzada para a reeleição. Não surpreende, o presidente nunca compreendeu o sentido da oposição que ocupa e o decoro que ela exige. Vê o seu lugar na política sob uma lógica expropriatória, como foi ao longo de sua carreira parlamentar, e desde o seu primeiro dia de presidência passou a boiada: não sou coveiro. Comprem suas armas. Isso também está na Bíblia. Não vou cumprir decisão do STF, fora manifestações emblemáticas dessa lógica desapropriadora da coalizão do governo desde 2019. Bolsonaro, um presidente fraco. Logo, o 7 de setembro e os abusos do chefe do executivo não são obra de um candidato débil, mas de um presidente fraco. Mas esse não é um lugar que o presidencialismo, em geral, reserva aos seus líderes com todos os poderes institucionais que conta. O presidente do Brasil é capaz de forjar escolhas que o tornam ato pivotal do governo e da sucessão presidencial. Não foi o que vimos ao longo dos últimos 3 anos e meio. Bolsonaro fechou porta atrás de porta desde 2019, desperdiçou a lua de mel com o Congresso, só viu na pandemia a oportunidade de radicalizar sua retórica contra instituições e atores políticos, e presidente minoritário preferiu uma espiral de mudanças ministeriais que, longe de ampliar sua coalizão política, o fez retornar suas origens à velha política. O Bolsonaro que chegou ao palanque 7 de setembro deste ano é o presidente que se construiu fraco ao longo do mandato. Não é certamente um pato manco, expressão reservada aos presidentes que mostram irrelevante nas disputas, a despeito da posição institucional dos poderes do cargo. A relisiente segunda posição de Bolsonaro ao longo dessas campanhas, com 31% das intenções e um mês no pleito, segundo pesquisa do IPEC, sinaliza competitividade eleitoral, mas a rejeição do candidato Bolsonaro entre quase metade dos eleitores, 42%, mesmo após a ostensiva política distributiva para fins eleitorais, viabiliza, pela emenda constitucional 123, da estatura da fragilidade do presidente. Fragilidade explica a dinâmica da disputa presidencial. Uma fragilidade que nos ajuda a entender não só o que foram os palanques de 7 de setembro, mas também a dinâmica da disputa presidencial em curso. A estabilidade das intenções de voto já é a marca desta eleição. É inegável que este resultado tem o mérito de Bolsonaro. A estabilidade do quadro eleitoral cristaliza uma coalizão de veto ao presidente e ao seu governo, que democraticamente espera as urnas para mostrar sua força. Este tipo de coalizão tem se tornado mais frequente em contextos de crises em camada, como o que marca o Brasil nos últimos anos. Talvez seja este o desafio desses tempos. Entender como as coalizões que se formam não em favor de algo, mas contra o que se estende por indesejável, realiza o potencial da democracia. Planatiurses é uma coluna semanal sobre política brasileira. Os textos são escritos por colaboradores do grupo de pesquisa PECs, executivos, presidentes e gabinete políticos, vinculado ao Centro de Estudo Legislativo CEL da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, coordenada pela cientista política e professora da UFMG,
Magna Inácio. A coluna é publicada simultaneamente pela DW Brasil e repercutida no blog do PEX. O texto reflete a opinião da autora, não necessariamente a da DW. Autor Magna Inácio.